Você de Ribeirão Preto, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. Agora sim, boa tarde a todos. Já estamos ao vivo pela TV Câmara e pela multiplataforma com o YouTube e o Facebook. Eu sou o vereador Marcos Papa, presidente da Comissão Especial de Estudos de Saúde Mental e de Prevenção ao Suicídio. Hoje temos a alegria de receber a bióloga e pesquisadora do tema, Dalila Freitas. Ela é pesquisadora do tema e representante da Associação Paulista de Saúde Pública. O tema do nosso encontro de hoje, como eu disse, será a prevenção do suicídio. São membros dessa Comissão Especial de Estudos o vereador Marinho Sampaio e também a vereadora Gláucia Berenice. Boa tarde, Dalila. Boa tarde, Marcos. Nós já estamos aqui conectados aos dispositivos que a nossa TV Câmara oferece para ouvi-la. A senhora está com a palavra. Está ouvindo bem? Obrigada, Marcos. O som está bom para vocês aí? Só um minuto, por favor, Dalila. Eu queria só perguntar para a Adriana, que representa o vereador Marinho Sampaio, se tem algum recado do vereador, se gostaria de nos dar uma boa tarde. Para nós é uma alegria, Adriana. O seu microfone está desligado, Adriana. Vocês me ouvem melhor. Agora sim. Então tá. Boa tarde à nossa convidada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu peço desculpas em nome do vereador Marinho Sampaio. Ele teve um compromisso, agora de última hora. Ele não vai poder estar presente, mas estarei aqui para representá-lo e agradeço a sua presença, a sua colaboração com a nossa Comissão de Estudos. Nós que agradecemos a jornalista Adriana Dorazzi por acompanhar os nossos trabalhos, dando a devida atenção a tema tão relevante. Nós sabemos que a nossa cidade, antes do período pandêmico, viveu uma epidemia de suicídios. Eu queria que a Dalila me corrigisse se eu estiver errado, se nós podemos chamar o que aconteceu em Ribeirão de uma epidemia, uma triste epidemia de suicídio. E agora sim, Dalila, eu já quero te passar a palavra para que nós possamos então ouvi-la com o tema que você pesquisa, que você conhece. É importante que a Câmara de Vereadores disponibilize essa conexão com a sociedade para ouvir os especialistas. Boa tarde mais uma vez, Dalila. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, Adriana. Então, Dário, que deve estar por aí também. Primeiro eu queria agradecer o convite, por fazer parte, então, dessa comissão especial. A ideia hoje seria apresentar um pouco, eu sei que o Dr. Lucas falou, no último encontro da comissão, ele já apresentou um pouco o que é o suicídio, a importância da prevenção. Ele é entendido como um fenômeno passível de prevenção. E hoje o que eu tenho estudado, na verdade, que eu gostaria de estudar, porque estou escrevendo um projeto de doutorado pela Escola de Enfermagem, sob orientação da professora Regina Fiorati, diz respeito especificamente às notificações. Então, a gente vai entender um pouquinho como que essas notificações estão sendo feitas. Me perdoa, Dalila, o seu volume está um pouco baixo. Se você pudesse, eu não sei, eu acho que é aí, com você, que está um pouquinho baixo. Realmente. E agora? Agora melhorou. Tá. Obrigado. Assim melhora ou piora? Melhorou um pouco mais. Tá, vou deixar no máximo aqui, então. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Esse fone é novo aqui, ainda estou me acostumando com ele.
Então, só retomando que o encontro de hoje seria, então, enfim, esse faz parte, então, espero que faça parte aí do meu projeto de doutorado. E uma das ideias, né, de estudar a temática do suicídio, não só pensando na questão da prevenção, mas sobre como a gente poderia analisar, pensando no mapeamento dos territórios, né, tentando entender o fenômeno aqui na cidade de Ribeirão Preto. E para isso eu fui dar uma olhada nos dados que a gente tinha disponíveis, para saber se alguém já tinha feito algum estudo parecido, e esbarrei na questão específica das notificações. Né? Se a gente for pensar na importância, então, de fazer o acompanhamento das tentativas de suicídio, eu queria entender como é que essas notificações estavam sendo feitas para a gente poder acompanhar, inclusive para saber se havia ou não um acompanhamento. Então, também gostaria de agradecer ao coordenador de saúde mental, o Marcos Vinícius Santos, que também me ajudou, a gente conversou bastante sobre essa temática, tirei algumas dúvidas com ele nos últimos dias, então vou apresentar um pouquinho para vocês o que até agora a gente tem e quais as limitações que não só a cidade enfrenta, mas o próprio formato como são coletadas as notificações dificultam que a gente faça uma análise, então, precisa para entender como é que estão acontecendo essas tentativas, se elas estão ou não acontecendo. No finalzinho eu vou apresentar um pouco o registro de óbitos que a gente tem por suicídio aqui no município de 2011 até 2020. E daí a gente pode conversar um pouquinho, se vocês quiserem, sobre isso também. Eu gostaria, então, de compartilhar a minha tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Tá falando que o host precisa me habilitar para eu conseguir fazer... A nossa assessoria aqui na Câmara tem que habilitar você para conseguir apresentar, Dalila? Isso. Já está em procedimento aqui. Um minutinho, por favor. Tá, joia. Enquanto a nossa assessoria prepara a tela, Dalila, você poderia repetir, por favor? Você menciona a questão das notificações. É sobre isso que você vai falar na apresentação? Porque é isso, né? Ao que nos parece, sempre que nós conversamos o assunto de saúde mental, o assunto notificações, ele aparece com muita frequência. É sobre isso a sua apresentação. A minha apresentação é sobre isso e tentando entender um pouquinho como é feito e como a gente pode fazer essas notificações. E a dificuldade de fazer, porque vocês vão ver que a ficha não é muito simples de ser preenchida. Ok. Tá, o Dário está pedindo para eu enviar a apresentação para ele. Vou mandar aqui, então, rapidinho, um segundo.
Ah, agora deu certo aqui, deixa eu selecionar então. Só um segundinho aqui. Vocês veem a apresentação? Marcos, está aparecendo para vocês? Sim, está bem visível. Ok. Bom, vamos lá então. Participando então, né, dessa comissão especial de estudos sobre saúde mental e ações de prevenção ao suicídio, né, lembrando que hoje a gente já está aí no Setembro Amarelo, né, que é um mês onde se discute bastante a questão do suicídio. Eu estou aqui também representando a Associação Paulista de Saúde Pública, né, eu sou uma das coordenadoras regionais, e esse também tem sido um tema bastante frequente nas nossas conversas internas, né, o que também me motivou a tentar entender um pouquinho o fenômeno aqui na nossa cidade. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Pelo que eu estou entendendo, não passou a página para vocês, né? Deixa eu... Ai, como eu adoro isso. Tá, deixa eu ver agora. Aí, agora foi. Bom, então, primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre o que são as notificações, né? Como que a gente, então, faz uma notificação se houver uma tentativa de suicídio na cidade, né? Como o vereador Marcos Papa disse um pouquinho antes da gente começar, no início desse ano a gente teve, né, alguns episódios que alguns aconteceram na mesma semana, num curto intervalo de tempo, né, principalmente de adolescentes que vieram a óbito por suicídio. Nesse caso, né, quando o óbito ele é consumado, ele não faz parte desse sistema de notificações. Então, a ideia da gente ter um sistema de notificações é tentar fazer um rastreamento das tentativas, né? Então, é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, essas tentativas de suicídio, na verdade, a gente enquadra elas no que a gente chama de notificações de lesões autoprovocadas. E aí a gente vai entender um pouquinho que não só as tentativas de suicídios, mas outras lesões que são provocadas pela própria pessoa, né? Como é que são, então, realizadas essas notificações? Como que é o tipo de notificação? Vou falar também um pouquinho da importância da gente fazer essa notificação de uma forma detalhada, com bastante responsabilidade, para que os dados gerados dessa notificação permitam que a gente faça um acompanhamento depois, né? Vou apresentar também para vocês um pouquinho sobre as limitações desse sistema e vou trazer um pouquinho, então, a relação entre o que a gente tem de notificações e a quantidade de óbitos registrados no período de 2011 a 2020 para vocês. Mudou a tela para vocês aí? Mudou? Tá. Bom, então, o que são, na verdade, essas notificações de lesões autoprovocadas, né, que dentro delas se enquadra, então, o que a gente chama de tentativas de suicídio? Elas são um tipo específico de notificação, de tipo de violência, que constam dentro das fichas de notificação individual, e essas fichas são registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Então, todos esses dados que eu vou apresentar hoje para vocês são dados que são obtidos, né, podem ser obtidos por qualquer pessoa que tiver o interesse, no site do SINAM, que ele é vinculado ao Ministério da Saúde, né, visando justamente padronizar essa tabulação e para que pesquisadores, né, de qualquer lugar possam, então, fazer as suas análises, né, ter a tabulação, fazer, então, as análises a partir disso. Esse sistema, então, assim, o acompanhamento das tentativas, né, tanto de suicídio quanto outras lesões autoprovocadas, ele acontece há bastante tempo aqui no Brasil, só que só recentemente é que essas notificações ganharam o caráter de serem compulsórias. Então, até 2011, na verdade, essas notificações não eram compulsórias. E foi por isso que eu escolhi trazer depois os dados para vocês de 2011 em diante.
porque antes disso, embora o sistema, né, você pudesse fazer a notificação, nem todos os estabelecimentos estavam comprometidos, né, até porque a temática do suicídio ainda é um tabu, e a gente ainda tem muita dificuldade, tanto para fazer o rastreio dos óbitos, quanto das próprias tentativas. Dentro do Sinam, então, por que existe isso, né? Qual que é a ideia da gente ter, então, um sistema de informação de agravos de notificação? A ideia é que, a partir disso, a gente, né, os pesquisadores e os gestores consigam fazer tanto uma investigação quanto um monitoramento, e com isso, isso faz parte, então, do que a gente chama de vigilância em saúde. Então, percebam que, assim, são vários tipos de agravos de notificação que têm a notificação compulsória, por exemplo. O caso da Covid agora é um deles também. Como muitos outros, e a ideia é que com isso a gente tenha dados para poder fazer o acompanhamento. E a partir desse acompanhamento e da análise desses dados, poder então pensar em políticas públicas específicas. Desde 2006, a gente tem aqui no Brasil um sistema de vigilância de violências e acidentes, que é o VIVA. Então isso daqui é importante porque a violência autoprovocada, ou seja, uma tentativa de suicídio, ela é considerada um tipo de violência. Mas a gente tem outros tipos de violência também, né? A gente tem agressões, a gente tem homicídios, que também compõem esse rol, então, de fenômenos que são notificados e que constam, então, ali no sistema de informação de agravos de notificação. Esse sistema mais padronizado, ele existe desde 2006, mas como eu disse para vocês, nessa época ainda as lesões autoprovocadas não tinham caráter compulsório. Então, não era obrigatório, né, nem o estabelecimento de ensino, nem serviço de saúde fazer essa notificação. E a partir de 2009, esse VIVA, né, que é esse sistema de vigilância, ele passou a integrar o Sinam. Então, a gente tem uma ficha que é bem padronizada, ela fica disponível tanto no site do Ministério da Saúde, no site da Secretaria de Saúde aqui também tem, que eu chequei lá. Enfim, a ideia, então, é que você tenha uma única ficha para ser preenchida para vários tipos de investigação sobre violências, né? Então, esse já vai ser um primeiro ponto que é importante para a gente conhecer e para entender por que é limitada ainda a investigação sobre as tentativas. Então, dentro disso, eu estou falando, então, de notificações de lesões autoprovocadas. Será que todas essas notificações, elas têm relação com tentativas de suicídio? E daí a gente já vai ter uma outra limitação. A primeira, que eu vou mostrar para vocês, é a ficha ser complexa e ela abranger vários tipos de violências, inclusive violência sexual, violência contra criança e adolescente, violência contra idoso. Então, as tentativas de suicídio, elas são um tipo de lesão autoprovocada. Mas, né, o que a gente tem, então, das notificações e dos dados que eu vou apresentar para vocês, não dizem especificamente para mim se esses dados são ou não tentativas de suicídio. Eu vou explicar com mais detalhes por quê. Bom, então, como que é feita a notificação, né? Então, uma pessoa chega, né, num serviço de saúde, pode ser tanto a UBS quanto a UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, e aí o profissional da saúde entende que aquilo ali é uma tentativa de suicídio. Como é que eu vou fazer essa notificação? Bom, a gente faz essa notificação através de uma ficha, né, que é uma ficha de notificação individual. Essa ficha, ela é feita, então, pelo Ministério da Saúde e disponibilizada em vários estabelecimentos e em vários sites também. Depois, só que essa ficha, ela não é eletrônica, tá? Então, ela é uma ficha impressa, então começa aí também uma outra limitação, a pessoa precisa imprimir essa ficha, se a unidade, né, ou o serviço de saúde não tiver ela impressa, ela precisa fazer imprimir em duas guias, porque uma vai ficar no próprio estabelecimento e uma vai ser encaminhada para a vigilância epidemiológica do município. Eles é que vão fazer, então, a tabulação e eles é que vão lançar esses dados no sistema. A gente entende, inclusive em algumas conversas, né, das pessoas que estão participando dessa comissão, que ter uma ficha de notificação com preenchimento online poderia facilitar que as pessoas tivessem, não vou dizer mais vontade, porque acho que não é falta de vontade, mas estivessem no meio da sua rotina de trabalho, conseguissem com mais agilidade fazer esse preenchimento. Essa ficha, então, ela é uma ficha única de notificação de violência. E ela separa
as violências em diferentes tipologias, que é uma separação da Organização Mundial da Saúde de 2002. Então, a partir dessa classificação é que entram as diferentes tipologias que vão ser preenchidas ou não nessa ficha de notificação. A gente entende isso, e eu até vou mostrar como você está procurando um único dado e, de repente, você vai ter acesso a outros tantos dados sobre violência que também são importantes. Isso pode nortear depois e fazer um cruzamento de dados, né? No caso, eu estava buscando os dados específicos para a notificação de lesão autoprovocada. E apareceram várias coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês também. Então, a partir disso, eu consigo ver, né, se houver um preenchimento adequado da ficha, aonde estão tendo, né, essas notificações. Por exemplo, eu consigo ver o distrito de saúde, eu consigo ver a diferenciação por faixa etária, eu consigo ver a diferenciação por sexo. Tem vários tipos, né, de filtros que eu posso usar para fazer as minhas análises. Então, pensando assim, é interessante. E, além disso, a ideia é que esses dados cheguem, então, né, na Secretaria de Saúde, ou, enfim, no órgão que for, né, necessário, e que as pessoas consigam fazer o acompanhamento. Então, a partir de, né, se você chega com alguma forma de violência em algum estabelecimento de saúde, eles vão ver que tipo de violência que foi, e, a partir disso, vão fazer o preenchimento dessa ficha e vão dar os devidos encaminhamentos. Ou, pelo menos, é o que a gente espera que aconteça. Tá, o que são, então, essas tipologias de violência? A gente entende, né, a partir da definição, então, da Organização Mundial de Saúde, que violência seria o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, então vejam só, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, vejam que violência é um conceito bastante complexo, né, mesmo tentando reduzir, né, a Organização Mundial de Saúde ainda deixou isso bem amplo. Então, o que a gente tem é que, assim, uma tentativa de suicídio é um tipo de violência cometido contra si próprio, né? É a própria pessoa que faz essa tentativa. Então, ele cabe dentro de um desses tipos de violência. E aí, quando a gente pensa, né, quando a gente está estudando, eu vejo, por exemplo, as matérias no jornal sobre as tentativas de suicídio, e falam, a gente precisa aumentar o preenchimento, as pessoas precisam notificar mais, a gente não sabe como é que é feita essa notificação. A ideia que se dá, talvez para o público mais leigo, é que exista uma ficha específica, então, para a notificação dos casos de suicídio. E, na verdade, a gente não tem essa ficha específica, e esse também é um dos fatores que dificulta um pouco o preenchimento e possivelmente acarreta numa enorme subnotificação. Não me perguntem exatamente por que não tem, porque eu pensando racionalmente, seria mais fácil ter uma ficha específica, né, para esse tipo de violência. Tá, então, nessa ficha que eu vou mostrar para vocês, quais são os dados que a gente precisa preencher ali, o que ela pede, né? Então, a gente tem, primeiro, que identificar a tipologia de violência. Então, a gente tem a violência autoinfligida ou autoprovocada, e aqui tem, dentro desse tipo de violência, olha só, tentativa de suicídio, suicídio, autoflagelação, autopunição e automutilação. Então, pode ser que uma pessoa chegue, né, num determinado serviço de saúde porque, por exemplo, ela tinha o costume de se cortar, que também é algo que acontece bastante entre os adolescentes. Essa pessoa, ela vai cair aqui nesse tipo de violência autoinfligida. E a notificação vai ser feita a partir disso. Mas, nesse caso, a pessoa não tinha uma intenção suicida, né? Ela não queria, na verdade, cometer suicídio. Existem outros fatores que contribuem para que as pessoas façam, né, autoflagelação. E, da forma como a ficha é construída, eu não consigo fazer essa separação diretamente. Então, os dados que a gente acaba coletando, eles estão pegando tanto as tentativas de suicídio, quanto esses casos em que a pessoa está se machucando por algum motivo, mas não necessariamente é uma tentativa de suicídio. É uma outra limitação, então, do sistema. O suicídio em si, ou seja, o óbito por suicídio, como eu disse para vocês, eles não entram nessa ficha de notificação. Para a gente fazer o acompanhamento dos casos, a gente entra em outro sistema, que não é o SINAM, é um sistema de informações sobre mortalidade, o SIM, e a partir de lá é que a gente tem acesso a esses dados pelo registro, né, do óbito, em cartório. Então, é outro mecanismo de busca.
em tese, a notificação feita pelo SINAM são só das tentativas ou, nesse caso, da autoflagelação também. Além disso, essa ficha também contempla os casos de violência interpessoal, né, e aí pode ser dividida em intrafamiliar, comunitária ou extrafamiliar, ou seja, vários tipos de agressões entram aqui, tentativa de homicídio, feminicídio e por aí vai. E também os tipos de violência coletiva, né, que aí podem ser violências aí por motivos sociais, políticos, econômicos, culturais, étnicos, de gênero, enfim. Então, só para vocês entenderem como é complexo o mecanismo, porque como a ficha não é específica, né, para os casos de lesão autoprovocada, as informações que tem ali que precisam ser preenchidas são extensas e a maior parte delas não diz respeito a uma tentativa de suicídio, por exemplo. Isso vai dificultar para a gente entender os dados depois. Aqui, então, só falando para vocês que a notificação, no caso específico, né, das tentativas de suicídio e de violência autoprovocada, elas passaram a ser compulsórias a partir de 2010, nas unidades sentinelas, né, que eram já as unidades que faziam esse monitoramento, e a partir de 2011, em todos os serviços de saúde públicos e privados, né, a partir da portaria 104 de 2011. Então, em tese, tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar, elas devem, por obrigação, fazer a notificação num caso tanto de tentativa de suicídio quanto de autoflagelação, enfim, qualquer outro tipo de violência autoprovocada. Além disso, a partir de 2014, essa notificação passou a ser de caráter imediato, ou seja, o estabelecimento, o serviço de saúde, a pessoa que tiver feito o atendimento, né, primário da pessoa que fez violência contra si mesma, ela tem até 24 horas para fazer a notificação. Então, isso, se a gente for ver bem, é bem recente, né? São de 6 anos para cá, que a notificação passou a ser, então, de caráter imediato. Ela é compulsória desde 2011, desde 2014 ela precisa ser feita num prazo de até 24 horas. E aí vocês podem estar se perguntando, puxa, mas se é uma ficha só, tão complexa, com outros tipos de violência, por que seria importante notificar? Bom, por que é importante notificar? Primeiro, porque a partir dessa notificação eu consigo entender a magnitude e a gravidade das violências, né, que as pessoas estão suscetíveis aqui no Brasil. Eu também consigo, a partir de uma notificação, identificar os casos que permanecem ocultos. Isso daqui diz especificamente aos casos que são tabu, né? Então, a gente tem aqui casos, por exemplo, de violência sexual, casos de tentativa de suicídios, que, por serem assuntos bastante difíceis ainda para serem dialogados enquanto sociedade, a gente tem aí na ficha de notificação uma forma de rastrear, né? Não são casos que aparecem na mídia, as pessoas não falam disso, por exemplo, nas reuniões de domingo em família. Então, é uma forma de ajudar nesse rastreio. Fora isso, a partir desses dados é que eu consigo pensar, então, se o meu município tem uma situação que está se agravando ou não em relação à violência. Posso saber, inclusive, qual é o tipo de violência preponderante. Será que é tentativa de suicídio? Será que é agressão? Que tipo de violência estão acontecendo? E, a partir disso, né, e aqui faz parte também do que a gente entende de cuidados em saúde, eu consigo fazer não só o acompanhamento, né, daquela pessoa que sofreu violência, mas eu também consigo fazer o direcionamento correto. Né? Então, se for, por exemplo, uma violência contra a criança, eu preciso acionar o conselho tutelar, eu tenho, né, sou respaldada pelo ECA. Se for violência contra o idoso, eu também tenho o Estatuto do Idoso. Enfim, se for violência contra a mulher, a gente tem outras normas e diretrizes. E se for autoviolência, né, violência autoprovocada, a gente deveria, né, se preconiza que essa pessoa tivesse um encaminhamento para algum serviço de saúde mental. Rápido, né, que isso não demore muitos meses, porque a gente sabe que tentativa de suicídio é um dos fatores de risco para óbito por suicídio. Né? As pessoas que tentam suicídio têm até 7 vezes mais chance, por exemplo, de morrer por suicídio posteriormente. Então, também é uma forma de garantia de direitos, para que essa pessoa consiga entrar no sistema, para que ela consiga ser acompanhada, e com isso que a gente diminua as chances, né, que ela acabe cometendo, então, o suicídio. No caso específico das tentativas de suicídio, por que é importante essa notificação e por que ela tem que ser imediata, né?
Por quê? Porque a gente considera que a tomada rápida de decisão, né, com um encaminhamento que seja adequado, e a vinculação, então, dessa pessoa a algum serviço de atenção psicossocial pode ser um fator preventivo de uma nova tentativa, então, de um novo óbito aqui no Brasil. Então, é muito importante que as pessoas, né, principalmente que trabalhem nos serviços de saúde, também nas escolas, porque às vezes isso acontece dentro da escola, que elas estejam atentas aos sinais e que elas saibam como encontrar a ficha, como preencher e o que fazer com isso depois, como acompanhar, para onde eu vou direcionar essa pessoa. Tá, então tá bom. Então, estamos ainda falando, né, da violência autoprovocada, e agora eu vou falar especificamente dela para pensar. Como é que, então, eu vou preencher a ficha? Se eu sou uma professora, se eu sou uma enfermeira, se eu sou um médico na unidade básica de saúde que percebeu, né, uma tentativa de suicídio. O que eu tenho que fazer? E vejam, a notificação, ela pode ser tanto de casos confirmados quanto de casos suspeitos, e ela é compulsória em qualquer dos casos, justamente para que haja esse acompanhamento depois. Ela pode ser preenchida, então, nos serviços de saúde, nas unidades de assistência social, nos estabelecimentos de ensino, no conselho tutelar, unidades de saúde indígena, centro especializado de atendimento da mulher. E, na verdade, qualquer pessoa que tenha acesso à ficha de notificação e quiser fazer essa notificação, ela pode fazer. Se a pessoa não estiver vinculada a nenhum desses estabelecimentos, ela pode imprimir a ficha e levar numa unidade de saúde de referência do seu distrito, né, ou onde você tem residência. Tá, agora eu vou mostrar para vocês, então, como que é essa ficha. Vamos ver se vai abrir para vocês, senão eu mudo a minha tela aqui. Tá. Eu vou só mudar a tela aqui para conseguir pegar a ficha rapidinho. Aqui. Apareceu para vocês aí? Sim? Oh, meu Deus. Cadê a minha ficha aqui? Tá, então essa daqui é a tal da ficha de notificação. O que eu tenho, então, nessa ficha de notificação? Eu tenho ali, ó, tipo de... Ó, então, olha o nome da ficha. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ficha de notificação individual. Essa ficha, olha só, ela deve ser preenchida em todas essas situações aqui, ó. Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal, né, que são, por exemplo, casos em que a agressão vem da polícia militar, por exemplo, da polícia civil, e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBTQ. Então, percebam que só de pegar essa ficha, né, para uma pessoa que está no dia a dia ali dos seus atendimentos, ela já não vai nem saber por onde começar se ela não tiver um treinamento específico para identificar, então, né, que é uma lesão autoprovocada e para saber fazer o correto preenchimento nesse caso específico. Então, eu tenho aqui, né, o tipo de notificação, se ela é individual, a violência interpessoal já vem junto aqui com o seu código na Classificação Internacional de Doenças de 2010. E eu preciso preencher tudo isso. Então, município, unidade notificadora, nome da unidade, código, data de ocorrência. Tá, aí tem o nome do paciente, raça, cor, data de nascimento, se é gestante, qual que é o sexo, escolaridade, número do cartão SUS, número da mãe, enfim. Essa primeira parte aqui não está falando absolutamente nada do tipo de violência, então, que a pessoa sofreu. Na unidade notificadora, percebam que a gente tem lá, ó, unidade de saúde, unidade de assistência social, estabelecimento de ensino, conselho tutelar e outros. Né? Então, se você quiser fazer uma notificação por conta, né, no caso, por exemplo, um profissional da psicologia, enfim, de outras formas de psicoterapia, podem fazer isso também, e eles encaixariam aqui no outros.
mas eles precisam levar depois essa ficha num serviço de saúde para poder a ficha chegar na vigilância epidemiológica e ser computada. Bom, vou abaixar aqui só para vocês entenderem o problema. Tá, dados da pessoa não atendida, esses dados são super importantes, né? Então, a razão social, a ocupação, o estado civil, a situação conjugal, orientação sexual, identidade de gênero, se possui algum tipo de deficiência ou transtorno, que tipo, enfim. O município de ocorrência, aonde foi os dados, né, da ocorrência. E só aqui, ó, no campo 54, é que aparece a pergunta: a lesão foi autoprovocada? E daí você precisa preencher nesse quadradinho aqui do lado, se sim, não ou ignorado. Então, no caso, se foi uma lesão autoprovocada, eu vou preencher com sim. No campo de cima, a gente tem: ocorreu outras vezes? Porque a gente sabe que no caso, por exemplo, de tentativa de suicídio, pode ser que a pessoa já tenha tentado antes. Então, essa também é uma pergunta-chave, né, que pode ser importante para direcionar o profissional da saúde ou quem estiver fazendo o atendimento para investigar e colocar adequadamente aqui. Bom, e daí tem: essa violência foi motivada por o tipo de violência, o meio de agressão, e mais um monte de outras coisas aqui que não dizem respeito diretamente a um caso de violência autoprovocada, mas como a ficha engloba vários tipos de violência, ela também, toda essa parte aqui também precisa ser preenchida. E veja que o preenchimento não é só você marcar um X, né? Você precisa preencher com 1, né, de sim, 2 não, 8 não se aplica, 9 ignorado. Então, é uma ficha que não é fácil, imagino que a gente vai levar alguns bons minutos aí para fazer essa investigação, para preencher, assinar. Uma guia dessa fica, então, na unidade de saúde, ou no estabelecimento que está fazendo a notificação. E, cadê aqui? Oxe, peraí. Aqui. E a outra ficha é encaminhada para a vigilância epidemiológica. Ou para a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis. Então, é importante que as pessoas que vão fazer esse preenchimento tenham esse conhecimento, né? De repente, passem por algum tipo de treinamento para que para que o preenchimento ele seja específico e para que os dados que gerem dessas fichas possam ser utilizados por nós, por exemplo, pesquisadores ou gestores, para que realmente a gente pense na formulação de políticas públicas a partir, né, de um mapeamento concreto. Se a notificação não é feita de maneira adequada, a gente acaba perdendo muitos dados, né? E aí pode ser que a gente não esteja realmente olhando para a realidade, porque as pessoas não estão preenchendo, porque o preenchimento não é muito intuitivo, digamos assim. Deixa eu só aqui. Tá. Aqui. Tá, então, pensando em tudo isso, né, em como é a ficha, eu coloquei eu vou mostrar para vocês, na verdade, uma forma de preenchimento que poderia ajudar as pessoas a fazerem um preenchimento mais rápido e, com isso, que esses dados, principalmente do rastreio das tentativas de suicídio, sejam mais fáceis de serem acessados posteriormente. Então, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Deixa só eu ver onde é que ela está. Peraí que eu preciso abrir aqui rapidinho. Aqui. Dalila, eu vou falar agora e ao final eu falo de novo, porque às vezes quem está assistindo a nossa transmissão entra, sai, desliga, mas eu quero lembrar a todos que nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e por isso a nossa comissão organizou 3 encontros. O primeiro, esse, com a bióloga e estudiosa, pesquisadora do tema, a doutora Dalila, mas nós teremos outras oportunidades aqui, inclusive, se eu não me engano, já temos data definida. Deixa eu verificar aqui. Sim, no próximo dia 15 e também no dia 30, nós teremos mais 2 encontros. Desculpa, é 16?
A data correta é dia 16 de setembro e 30 de setembro. Também nós teremos a apresentação com relação ao tema, porque estamos no mês de prevenção ao suicídio. Por favor, Dalila, pode continuar. Obrigada, Papa. Só confirma para mim se a parte que está acho que está aparecendo a linha amarelinha, tá bom? Bom, aqui o que eu fiz, na verdade o que eu percebi é que em alguns municípios, no local, né, dentro da Secretaria de Saúde Municipal, em que eles estão disponibilizando essa ficha de notificação, existem alguns documentos que norteiam o preenchimento dessa ficha. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, foi mostrar para vocês, baseado em vários documentos que eu vi de vários municípios, como seria uma forma da gente deixar mais fácil para as pessoas saberem como preencher, se isso for um caso de violência autoprovocada, né? Mesmo que incluindo aí, então, os casos de tentativa de suicídio. Essa primeira parte da ficha tem que ser preenchida mesmo, né, com os dados, Mas aí, quais campos são extremamente importantes para a gente conseguir fazer o acompanhamento depois, né, desses casos? Então, a gente tem lá o campo 53, né, colocar se essa violência aconteceu ou não outras vezes. O campo 54, ele é fundamental, porque é a partir dele que a gente vai fazer o rastreio depois. Então, a lesão foi autoprovocada? E aí você precisa preencher, a pessoa precisa preencher com 1. Quando esse campo aqui não é preenchido, ele fica em branco. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem um número grande de notificações em branco. Então, a gente não sabe se foram ou não autoprovocadas. Fora isso, cadê aqui? A gente tem, então, algumas diretrizes que vão nortear depois para a gente conseguir fazer o rastreio, né, desses dados no Sinan depois. Então, por exemplo, o campo 55. Essa violência foi motivada por... Como ela é uma violência autoprovocada, a gente deve assinar que não se aplica e preencher aqui com 88. Agora, aqui começa a parte complicada e que dificulta bastante depois na análise dos dados. O campo 56, ele apresenta o quê? Tipo de violência. Né? Então, a gente coloca sim, se for um desses tipos que estão aqui, não ou ignorado. No caso de violência autoprovocada, vejam só, não tem nenhum campo específico para ele. Então, eu tenho aqui, ó, violência física, violência psicológica, tortura, violência sexual, tráfico, trabalho infantil, intervenção legal, né, policial. E aí eu tenho o campo outros. Então, na verdade, a notificação da tentativa de suicídio, ela nem tem um campo específico dentro da ficha de notificação. Né? A pessoa precisa preencher com 2 todos esses outros campos, preencher com 1 o campo de outros, e aqui ela vai colocar se trata de uma autoagressão, né, sem ideia suicida, ou se trata de uma tentativa de suicídio. Então, veja, aqui a pessoa tem que escrever à mão o que ela acha. E aí, quando eu vou fazer a triagem desses dados, vai aparecer para mim apenas se esse tipo de violência está em outros. Mas não aparece para mim, por exemplo, se trata ou não de uma tentativa de suicídio. Então, vou mostrar para vocês como isso aqui distorce um pouco os dados que a gente está avaliando. Depois disso, tem o meio de agressão. Né? A gente sabe que aqui na cidade, por exemplo, um dos meios mais utilizados para tentativa, não, mas para o óbito em si é o enforcamento. Então, tem aqui, ó, enforcamento. Aí você precisa colocar lá o 1. E aí, nos demais, você coloca 2. Também é importante preencher corretamente, porque esses dados são computados a partir do que as pessoas preenchem aqui. Então, aí você escolhe, né, ver qual foi o tipo de meio de agressão. Esses que estão em azul são os tipos que não se aplicam à lesão autocorporal, autoprovocada, desculpa. Né? Então, força corporal, espancamento, né? A pessoa não consegue se auto-espancar. E a ameaça aqui é um conceito meio vago ali, mas o que eu vejo das orientações é que as pessoas preencham com não aqui. E aí, então, você escolhe. E se nenhuma dessas opções foi o meio, né, de agressão que a pessoa escolheu, você assinala aqui 1 no outro e coloca, então, por exemplo, os casos que a gente teve aqui no início do ano, né, que foram lá no Shopping Santa Úrsula. A gente não tem essa opção de preenchimento aqui.
né? No caso, se tivesse sido uma tentativa, né? E não o óbito. Então, você pode colocar aqui no campo outro. Precipitação, se jogar na frente de veículos, autoimolação, né? Que é colocar fogo em si mesmo, enfim. E esse também é um campo aberto. E ele pode ou não ser preenchido com bastante cautela, dependendo da pessoa que está fazendo o preenchimento. Um outro campo que também é importante, que me ajudou a fazer a triagem dos dados, é esse daqui, né, o número de envolvidos. Então, tem que ser obrigatoriamente 1, né, já que se trata da própria pessoa. Aqui, o vínculo, grau de parentesco com a pessoa atendida. Né, e aqui, ser a própria pessoa. Né, então, no caso, eu fiz uma tentativa, o número de envolvidos sou só 1, que sou só eu mesma. Então, para todos os outros campos, eu coloco 2, e nesse campo aqui eu preencho 1. E um outro campo que é importante também é o se existe a suspeita de uso de álcool. Né, porque a gente também sabe que algumas tentativas elas podem ser potencializadas, né, pelo uso então, de álcool e outras substâncias psicoativas. Bom, isso aqui só para demonstrar para vocês como o preenchimento da ficha não é muito intuitivo, como os dados que são super relevantes para a gente pensar, por exemplo, em prevenção ao suicídio, que um deles é justamente a tentativa de suicídio, ela está num campo outros dentro da ficha. É um campo que vai ser difícil, por exemplo, de eu fazer o acompanhamento depois. Deixa eu só voltar aqui para... Oxi, cadê? Bom, então agora, só para completar, vou apresentar para vocês rapidinho o levantamento que eu fiz dos dados aqui para Ribeirão Preto, pensando aí em todas essas dificuldades que a gente tem com as fichas de notificação. Então, o que eu fiz? Eu compilei, né, os dados de notificações de lesões autoprovocadas entre 2018 e 2019, entre 2011 e 2018, desculpa. Não coloquei 2019 e 2020, porque esses dados não estão disponíveis ainda no Sinam. E aí, então, a minha ideia, na verdade, era fazer uma triagem para apresentar para vocês quais, dentro dessas lesões autoprovocadas, tinham sido realmente, de fato, tentativas de suicídio. Bom, então, nessa primeira tabela aqui, a gente tem... Deixa eu tirar aqui. Os casos notificados como lesões autoprovocadas no município de Ribeirão, de 2011 até 2018, desculpa. Quando eu puxo esses dados brutos da tabela, o que eles veem? Né, eles se apresentam dessa forma para mim. Vai aparecer ali sim, não, ignorado e em branco. Então, no caso específico, eu quero só o da coluna do sim. Né? Então, assim, lembra que no preenchimento da ficha tinha lá o campo, a lesão foi autoprovocada? E aí a pessoa podia responder sim, não, ignorado, ou não preencher e deixar em branco. Então, de todas no intervalo de 2011 a 2018, a gente teve quase 13 mil notificações de violência aqui no município de Ribeirão Preto. Sendo que, dentro dessas quase 13 mil, a gente teve 1.341 relacionadas diretamente a lesões autoprovocadas. A maior parte, né, pode ver que não são, então, lesões autoprovocadas. E a gente tem um número aqui, ó, considerável de ignorado, que é justamente quando a pessoa não preenche corretamente. E, possivelmente, nos casos onde não é uma lesão autoprovocada, a pessoa deixa batido aquele campo, porque tem muita coisa para preencher. Ou ela simplesmente não sabe dizer se a lesão foi ou não autoprovocada. Né? Quase 400, então, ocorrências, né, um número importante. E em branco, 81. Então, 81 notificações, simplesmente a pessoa não preencheu esse campo, deixou em aberto. E aqui, só explicando para vocês, então, por que a gente tem esses dados, né, que justamente são os dados computados do campo 54. Né, então, olha lá, a lesão foi autoprovocada, sim, não, ignorado. E se você deixar em branco, é o que a gente tem ali em branco. Dalila. Oi. Os nossos munícipes que estão acompanhando pelo YouTube, o Emilson Roveri está acompanhando e destacando a importância do assunto que estamos tratando.
E o psicólogo Leandro Gabarra, ele está dirigindo uma pergunta para você, Dalila, onde um psicólogo, por exemplo, encontra esse formulário e entregando na unidade básica de saúde, haverá alguma busca ativa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: entendo que há um caráter epidemiológico em notificar o que, no caso dos serviços particulares, os atendimentos seguem normalmente. Desculpa, eu não entendi a pergunta, acho que ele escreveu correndo aqui. Eu vou ler novamente. Entendo que há um caráter epidemiológico em notificar e que, no caso dos serviços particulares, os atendimentos podem seguir normalmente, sem o serviço público, certo? Agora, você conseguiu me entender? A primeira e a segunda? Eu acho que eu consegui Onde um psicólogo, por exemplo, encontra esse formulário e entregando na unidade básica de saúde haverá uma busca ativa e ele entende, essa é a primeira pergunta. A segunda é, ele entende que há um caráter epidemiológico em notificar e que, no caso dos serviços particulares, os atendimentos podem seguir normalmente sem o serviço público, correto? Correto, tá. Respondendo à primeira pergunta, né, aonde que se encontram esses formulários? Eu vou até compartilhar minha tela com vocês para mostrar o caminho dentro da Secretaria Municipal de Saúde onde a gente encontra esse formulário. Eu acho que fica mais fácil para quem está acompanhando. Então, deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar o meu navegador aqui. Peraí. Não. Que coisa. Por que não está aparecendo? Ah, tá aqui. Vou compartilhar o meu desktop. Tá. Ó, se a gente entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde, não, no site da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão, ó lá. Eu não uso o Google, mas eu imagino que no Google deve ser um dos primeiros a aparecer também. E a gente entrar aqui no site, ó. Cadê aqui? Deixa eu ver se já dá aqui, ó. Ó, Sinan, fichas de notificação, dados epidemiológicos. Aí vai abrir aqui para a gente todas as fichas de notificação que o Sinan oferece e que estão aqui no site, disponibilizados pelo site da Prefeitura. Então lá, acidente por animal peçonhento, botulismo, câncer, conjuntivite. E percebam que algumas, inclusive, eu consigo fazer o preenchimento online. Aí eu vou aqui embaixo. Ó, violência interpessoal e autoprovocada. Vocês estão vendo que nem para achar a ficha é fácil. Se eu clicar aqui, ó, automaticamente vai aparecer a ficha para mim. Essa é a ficha que eu mostrei para vocês na apresentação. E daí você pode preencher. Se no caso for um psicólogo clínico, né, que atende em consultório particular, ele pode preencher aqui como outros. E ele pode levar isso aqui numa unidade de saúde. Eu vi que em alguns municípios você pode entregar direto na vigilância epidemiológica, mas oh meu Deus, no documento que é dentro do Viva, né, do sistema de vigilância, eles orientam que você entregue, que você faça contato com uma unidade de saúde e faça o procedimento por lá. Dalila, quer dizer que isso não está disponível num sistema operacional, no qual você entra, preenche e existe uma inteligência no sistema que já cai na vigilância epidemiológica. Está um pouco atrasado isso a Secretaria da Saúde. Você tem que baixar, imprimir e ir fisicamente até uma unidade de saúde e entregar, é isso? É isso mesmo, mas eu estou sabendo que aqui em Ribeirão, acho que nos próximos dias, inclusive, eles já vão liberar para fazer o preenchimento online. É uma informação que o Marcos Vinícius passou diretamente para mim, mas vocês viram que ainda não está disponível ali no site.
E aí não sei dizer para vocês se nesse caso, como é que vai ser, por exemplo, quando a pessoa não tiver um vínculo com, por exemplo, uma unidade de saúde. Aí a gente pode, inclusive, colocar esses questionamentos depois para o Marcos ou para alguém da vigilância epidemiológica responder com mais precisão. Ok, Dalila, para a gente organizar aqui a próxima atividade na Câmara Municipal, nós temos mais quanto tempo de exposição, por favor? Deixa eu ver, acho que mais uns 3 minutos. Estou acabando já. Tá ótimo, pode seguir. Tranquilo. Tá. Ok. Deixa eu já aproveitar que eu estou com a minha tela aberta aqui. Tá. Então, aqui, eu só fiz para ilustrar para vocês, assim, como a gente pode pegar os dados, né, fazer a tabulação e, a partir deles, gerar um monte de resultados que podem ou não ser interessantes, dependendo daquilo que você está buscando. Então, aqui, por exemplo, eu peguei os dados, as notificações de lesões autoprovocadas e dividi por sexo, a partir daquela ficha de notificação. Aqui para Ribeirão, entre 2011 e 2018. E aí, então, só vai interessar para mim a primeira linha, né, que é o sim, foi sim uma lesão autoprovocada, e reparem que não tem uma disparidade entre masculino e feminino. Homens e mulheres parecem que estão fazendo lesões autoprovocadas numa proporção muito parecida, o que difere um pouco do Brasil. No Brasil, a gente tem majoritariamente o sexo feminino como maiores notificantes, digamos assim, das lesões, praticantes, na verdade, das lesões autoprovocadas. E, de novo, a gente tem aqui, algumas que estão ignorado, que a pessoa não sabe dizer, e a maior parte delas, no caso, quando o atendimento foi feito com mulheres, e algumas em branco, então, que a pessoa não preencheu nada. Aqui, só para demonstrar a diferença, então, com o Brasil, se a gente for pensar no mesmo intervalo de tempo, entre 2011 e 2018, a gente teve 70% das notificações por lesões autoprovocadas em pessoas do sexo feminino, ou que a pessoa que fez o preenchimento entendeu assim, contra 33% só do sexo masculino. Mas, no total, aí a gente teve quase 400 mil notificações de lesão autoprovocadas nesse intervalo de tempo, considerando o Brasil como um todo, e aí Ribeirão Preto representa em torno de 0,4% dessas notificações. Aqui entra um outro fator limitante da ficha. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei as mesmas notificações e só distribuí elas em diferentes faixas etárias. Só das lesões autoprovocadas. Então, peguei só o que estava considerado como sim. E aí, o que acontece? Vejam só que a gente tem várias lesões autoprovocadas em menores de 1 ano de idade, entre 1 e 4 anos de idade, entre 5 e 9 anos de idade. E aí, se a gente for pensar assim, é muito difícil pensar que uma criança de menos de 1 ano de idade está tentando suicídio, Então, o que acontece aqui quando eu olho para esses dados? Aqui, eu caio naquela limitação do campo, ser apenas como outros, e a gente não saber se foi uma lesão autoprovocada, por exemplo, um bebê que caiu sozinho do berço, e aí foi parar numa unidade de saúde, e a pessoa vai preencher como uma lesão autoprovocada, porque não foi nenhum adulto, não foi nenhum terceiro que fez a lesão, e aí diferenciar isso de uma tentativa de suicídio. Para esses primeiros casos aqui, então, até que fica razoavelmente fácil, porque eu vou entender que isso daqui, na verdade, foi apenas uma lesão autoprovocada e não uma tentativa de suicídio. Só que, para as demais faixas etárias, eu não consigo saber. Então, assim, os dados que o Siname apresenta são esses dados que eu estou mostrando para vocês e juntando, então, todos os tipos de lesão autoprovocadas. Então, as tentativas de suicídio estão diluídas aqui em alguns desses dados, o que dificulta bastante, por exemplo, a gente fazer a busca ativa, que foi a pergunta, por exemplo, que a pessoa que está assistindo fez. A ideia é que esses dados, eles cheguem na... Bom, eu vou concluir aqui, daí eu respondo com calma essa pergunta, porque ela é interessante. E aqui só para demonstrar para vocês que esse problema vem especificamente desse campo aqui, outros, em que a pessoa vai ter que preencher na mão se isso se trata de uma autoagressão, de uma tentativa de suicídio, enfim, e ela pode escrever o que ela quiser aqui. Então, eu não tenho como saber. Só pegando os dados diretos do Sinam, eu não consigo fazer essa triagem. E aqui, só para finalizar, eu trouxe para vocês também um comparativo, então. Ops.
aqui. Dos óbitos por suicídio e das notificações. Então, o que a gente teve aqui? Ó? Eu peguei só para residentes, tá, do município de Ribeirão Preto, e eu incorporei 3 categorias para fazer a minha triagem dos dados, lembrando que os óbitos não são no SINAM, a gente pega pelo SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Eu usei, então, a categoria lesão autoprovocada intencionalmente, que no CID-10 ela está de X60 a X84. Usei também intoxicação exógena de intenção indeterminada, que é, por exemplo, quando a pessoa consome algum produto químico e fica difícil saber se ela quis fazer aquilo intencionalmente ou não. Mas a gente entende que tem muitos casos aqui de tentativa de óbitos, né, que podem sim caracterizar o suicídio. Então, a literatura recente está pedindo para a gente incorporar essas categorias. Inclusive, no último boletim epidemiológico sobre o suicídio do Ministério da Saúde, que saiu em setembro do ano passado, eles também incorporaram. E as sequelas de lesões autoprovocadas intencionalmente, que é uma outra categoria Y87. Então, juntei todos esses dados e a gente tem esses dados aqui para Ribeirão Preto. São dados consideráveis, né? Se a gente for ver bem, está ficando aí na casa dos 50 óbitos por suicídio em um ano. 2020 ainda não acabou e a gente já teve 26 óbitos confirmados, né, dentro dessas causas aqui. Então, existe um indicativo que talvez a gente chegue no valor próximo a 2019. Em contrapartida, como é que foram as notificações? A gente teve, então, aqui, ó, 2018, que foi a última, a gente teve 54 óbitos e a gente teve 209 notificações. Esse número aqui ainda está bastante subestimado, né, por conta de todas essas limitações que eu coloquei para vocês. Mas dá para ter uma ideia, então, do que chega de notificação e o que, de fato, depois se concretiza aí num óbito por suicídio. E aí, só para concluir, então, o que a gente tem de complexo nesse sistema? São as limitações da própria ficha de notificação. Então, não é um problema, por exemplo, de Ribeirão Preto, né? Todos os municípios provavelmente passam por isso quando querem fazer o rastreio, porque a ficha está junto com outras formas de violência. Não consigo, assim, nenhum documento que eu li, eu consegui entender por que eles fizeram isso. Uma outra coisa é que as fichas são impressas, mas aqui em Ribeirão Preto a gente já sabe que possivelmente elas vão ser disponibilizadas para preenchimento online em breve. A dificuldade do preenchimento, que vocês viram que são vários campos, e se eu quiser direcionar isso para tentativa de suicídio, possivelmente eu não vou saber fazer, principalmente se eu for um profissional, por exemplo, um psicólogo que trabalha em consultório, um professor, né, de uma escola da rede, por exemplo, que nunca talvez tenha passado por esse tipo de treinamento, vai ser difícil ele fazer o preenchimento correto. Eu tenho uma falta de padronização naquela nomenclatura que eu mostrei para vocês, né, do tipo. Então, eu posso colocar tentativa de suicídio, posso colocar qualquer coisa que venha na minha cabeça, e isso depois para eu triar, mesmo quem tem acesso a esses dados, é difícil. E a gente também tem uma demora no abastecimento, né? O SINAM, então, os últimos dados, eu vi que os dados foram atualizados em julho, agora de 2020, e eles constam apenas os dados até 2018. Então, tudo isso são problemas aí para a gente realmente pensar num setembro amarelo com todas essas limitações e entendendo a importância, né, de você fazer o rastreio das tentativas de suicídio. Então, deixo aqui também o meu contato, né, o meu contato da PSP, o meu contato pessoal, para quem quiser conversar mais, pensar mais, discutir mais sobre o assunto. Uma das sugestões que eu vinha conversando com o Marcos era, além da gente fazer a ficha online, se a gente poderia, por exemplo, incorporar alguns dados ali dentro, fazer algumas modificações, mas como a ficha é nacional, a gente não consegue fazer isso. Enfim, acho que são coisas para a gente conversando aí, tentando alinhar. Sobre a pergunta que o colega fez, se existe uma busca ativa, aqui em Ribeirão, eles estão tentando fazer isso, porque como a notificação, né, de uma tentativa de suicídio, ela tem que ser feita em até 24 horas, esse dado está chegando para o coordenador de saúde mental, e ele tem conseguido acionar, né, e dar possíveis encaminhamentos. Mas a busca ativa, ela tem várias dificuldades, né, porque às vezes a pessoa não deixa o endereço atualizado, às vezes não atende o telefone, então nem sempre isso tem sido efetivo. E no caso da rede privada, a gente sabe que
Se na rede pública já está difícil a notificação, na rede privada está ainda mais. E não sei se vocês perceberam, na ficha de notificação não consta para a gente se é ou não, né, se aquela pessoa está no estabelecimento público e privado. O que dá para você triar é pelo nome do estabelecimento, mas veja só a dificuldade também de você fazer a triagem pelo nome, né? Poderia também ter um campo ali, enfim. Então, as minhas sugestões seriam essa, ou a gente ter uma ficha individual, né, que fosse só para os casos de lesão autoprovocada, ou colocar 2 campos ali dentro daquela ficha que resolveriam o problema, né? Tipo de violência. Coloca lá, violência, tentativa de suicídio ou autoflagelação, enfim, sem ideação suicida. Já super ajudaria em fazer toda essa tabulação, mas para isso a gente precisaria aí entrar em contato lá no Ministério da Saúde, porque são eles que fizeram essa ficha. Bom, Marcos, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí. E estou aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida. Contribuiu muito, Dalila. Nós precisamos atuar em várias instâncias, né? Você fala da instância federal, nós podemos comunicar ao deputado Arnaldo Jardim, que é o deputado que tem interesse em fazer chegar a Brasília o tipo de pesquisa que você está fazendo e que você expôs os dados aqui para a gente. A importância da notificação, nós precisamos deixar muito claro isso para a população, porque nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. E as notificações, como a Dalila mostrou aqui, elas se fazem muito importantes para que o poder público possa se preparar para prevenir, para ter ações preventivas. Nós sabemos que os indícios de suicídio são diagnosticáveis. Se a pessoa tiver um atendimento no campo da saúde mental, nós podemos evitar muitos suicídios. E nós estamos aprimorando isso. Mas sem notificações, a prefeitura fica, o poder público fica sem como fazer um planejamento adequado para atender aquela demanda. E nós estamos falando aqui no campo da saúde mental, mas esse raciocínio é extensivo também em outras áreas da violência. Nós falamos aqui da autolesão, de outros tipos de violência. O exercício da cidadania ativa, ele requer a busca das instâncias responsáveis por atender a população. E a notificação é um gesto simples, mas que muitas vezes a pessoa não se dá o trabalho de fazer. Então você apresentou dados importantes que vão municiar o poder público de um bom diagnóstico e um bom planejamento para atender. É importante nós termos isso com muita clareza. Nós temos que falar do suicídio, nós temos que falar da saúde mental, nós temos que promover todos os aperfeiçoamentos possíveis. Você fez sugestão para o preenchimento da ficha. A nossa comissão vai encaminhar ao Marcos Vinícius, que é o coordenador de saúde mental, a necessidade de que essa ficha seja integrada ao sistema de saúde, à base de dados da saúde, para não haver essa necessidade de um deslocamento para entregar essa ficha. Então, isso é plenamente possível, né? Nós ainda não inventamos um remédio para que todos tenham saúde mental perfeita, mas nós já inventamos a tecnologia para fazer um bom preenchimento das notificações, né? Um bom estudo dessa base de dados, dessa notificação, e traçar um planejamento mais eficiente possível. Isso já está ao nosso alcance. Então eu quero parabenizá-la pelo trabalho, por essa base de dados que você trouxe na apresentação de hoje. Peço permissão para compartilhar essa base de dados com a nossa Coordenadoria de Saúde Mental de Ribeirão Preto. Está concedida a permissão? Tá sim. Muito obrigado. E para suas considerações finais, Dalila, para nós podermos encerrar. A nossa assessoria está nos chamando aqui. Só um minutinho, por favor. Tá, joia. O nosso assessor Dário Teófilo Schese, que é psicólogo social e trabalha no campo da saúde mental, em todas as áreas da saúde que o nosso mandato abraça,
está nos dando notícia que o coordenador de saúde mental, Dr. Marcos Vinícius, ele acompanha todas as reuniões da nossa Comissão Especial de Estudos, se não em tempo real, mas posteriormente ele assiste e, portanto, já estará apropriado dos dados que você trouxe aqui e também das sugestões que estamos fazendo. Então, agora sim, para as suas considerações finais, Dalila. Obrigada, Marcos. Eu achei muito importante essa comissão de estudos, né? A gente vê que, mesmo eu não sendo ligada a nenhuma instituição, né, dá para fazer um bom acompanhamento, dá para fazer uma triagem de dados. São coisas que também me angustiam muito, e aí, conforme a gente foi garimpando, foi vendo as dificuldades do sistema, né? Não é uma falha só de quem preenche, mas a ficha em si toda, ela não é construída de uma maneira orgânica. Não sei te dizer se existe assim, me parece ser porque o tema é um tabu. Né? Por que não fazer uma ficha específica? Vocês viram, mostrei ali no site da prefeitura, tem um monte, né, de categorias que tem uma ficha específica. E fora isso, que eu gostaria de deixar como sugestão, Marcos, é que junto com a ficha de notificação venha um documento, igual eu grifei em amarelinho ali, os campos que são importantes para os casos de tentativa de suicídio, rapidinho você consegue dar um print nesses campos e orientar as pessoas, então, para fazer o preenchimento mais adequado e mais rápido, né, para a pessoa não ficar perdida, principalmente, então, as pessoas que estão ou no serviço privado, né, ou trabalham como autônomas, para elas também começarem a fazer essas notificações. Acho que vai contribuir bastante aqui para o município. Assim como o Dr. Marcos Vinícius nos acompanha, Dalila, lá no Palácio Rio Branco, a assessoria de imprensa da Prefeitura também nos acompanha. Então, essa sugestão que você acaba de dar, eu pediria aos colegas que trabalham junto ao prefeito na área da imprensa, que possam usar parte da verba dos 7 milhões que a Prefeitura disponibiliza por ano em publicidade, para fazer uma ação educativa no campo da notificação das questões de saúde mental. A Dalila é uma pesquisadora, estudiosa do assunto, trouxe contribuições importantes que, se levadas a sério pela Prefeitura Municipal, pode prevenir o suicídio e pode melhorar a vida das pessoas. Eu quero convidar você que nos acompanha esse trabalho a assistir às 2 próximas reuniões que teremos no Setembro Amarelo, no dia 16 e no dia 30. Eu só pergunto para dar a informação correta se nós já temos um horário definido. Então, no dia 16 de setembro, às 16h30, e no dia 30, às 15 horas, nós teremos mais estudos na área de prevenção ao suicídio. Dalila, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, muito obrigada pela iniciativa de vocês, pelo seu comprometimento com esse tema que é tão caro, e por a gente estar fazendo isso agora bem no Setembro Amarelo, acho que é bastante relevante. Agradeço a todos que nos assistiram, que venham nos assistir também. Que ótimo, parabéns pelo seu trabalho. E agradeço também a você que acompanhou a exposição da Dalila Freitas pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos encerrar os nossos trabalhos. Eu declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos.